Então a gente vai começar a segunda parte aqui da live com o Paulo Wigler. Ô, Paulo, tô te vendo aí, maravilha. Obrigado novamente, Paulão. Entrou certinho. Então, beleza. Agora a gente vai começar a segunda parte aqui. O Gustavo, né? Gustavo, lá do Senai de Minas Gerais, foi competidor em 2013. Ficou pertinho essa medalha de 2013 da robótica, né? Então, um abraço para o Gustavo aí. Gustavo é um grande parceiro aí. Ele e o Guilherme fizeram uma dupla espetacular. Fantástico. Melhor resultado do Brasil até hoje, né? Na robótica móvel. Sim. Bom, Paulo, a gente estava finalizando Montreal, né? Com aquele bronze e a gente viu que foi decisiva, né? A tua participação, o teu olhar atento ali, né? E depois veio o 2000, né? 2000 passou de torneio de formação profissional para a Olimpíada do Conhecimento, né? Era para ser em 2000, acabou sendo só em 2001, né? Em Brasília. Como é que foi essa mudança de torneio para a Olimpíada? O que refletiu na mecatrônica? Como é que foi a mecatrônica lá em Brasília, né? Sim. A diferença, assim, na mecatrônica, a grande diferença foi a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que tinha dado muito resultado nas competições anteriores, né? A nossa responsabilidade crescia, já que era por dois mundiais seguidos a gente conquistou medalha. Então ela passou a ser vista com muito carinho também pelo próprio Senai, pelo Departamento Nacional. Isso fez com que a gente tivesse uma preocupação muito grande também em melhorar o nível das equipes. Nós começamos a fazer com que as informações para as equipes que participavam do Nacional fossem cada vez maiores, né? Para justamente poder elevar o nível da competição e ter certeza de poder levar para o Mundial a melhor equipe, a equipe mais preparada tecnicamente, a equipe que efetivamente tivesse melhores condições, né, para disputar um Mundial. E essa responsabilidade passou a ser grande porque, como eu falei, o Departamento Nacional passou a olhar a mecatrônica como uma modalidade que era medalhista, né? Dava medalha, dava resultado. Então a gente teve muito cuidado em relação a isso, né? Mas tiveram histórias também muito, muito legais assim dessa competição. A gente teve 4 estados, né? Repetiu Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Espírito Santo, né? Espírito Santo também, mais uma vez, foi com uma menina, também, que era uma novidade nessa área de mecatrônica. Poucas meninas participavam das competições, né, nas áreas mais técnicas, né? Então, também. Inclusive, ela foi a primeira medalhista, né? Inclusive, ela foi a primeira medalhista. O Espírito Santo ficou com a prata naquele ano, né? Exatamente. Foi um resultado muito bom. Você vê que, se você olhar o resultado do Espírito Santo em 97, não, 98. 98 foi 48, né? 48 e depois... Para pegar a prata em 2000, né? 2001. 2001. E foi uma competição que São Paulo teve muitos problemas, acabou ficando em terceiro. Rio Grande do Sul estava com uma equipe também, mais uma vez, uma equipe muito boa. Você já estava participando, né, como avaliador. E isso foi a minha primeira equipe que eu preparei e era para ser em 2000, acabou sendo em 2001, então foi muito longo o período. Foi um período assim, difícil e não foi fácil manter a motivação deles durante o treinamento, né? Mas o Felipe e o Fernando, né? Zorzi e o Felipe Schiavo eram uns caras assim muito dedicados, muito competentes no que faziam, muito parceiros. Eles eram muito parceiros entre eles, né? Eles eram da mesma
da mesma turma de aula e tal, né? E na época do escolar, ainda foi o Gilvan que fez a escolha deles, né? O Gilvan ainda foi o último semestre dele, então aí ele saiu do Senai e eu entrei para treinar as equipes. Isso foi, acho que foi em 99, isso foi, acho que em novembro, outubro de 99. Né? Eu passei a treinar eles e tal, e eu te diria que aquela primeiro ouro, né, do Nacional foi muito comemorado, né? Porque a prata de 98 estava engasgada, né? Então estava... Sim. Eu imagino. E foi bem comemorado e tal. Foi uma competição bem de alto nível, bem legal. E uma história que aconteceu nessa competição foi um pouco antes de começar. A prova tinha um dispositivo, um atuador sem haste que movimentava uma peça, trazia, né? Era uma das inserções que tinham que ser feitas durante a prova, né? Seria um elemento novo na estação. Né? E esse elemento novo era um atuador sem haste que fazia a movimentação da peça de uma posição para outra. E esse atuador ele necessitava de um suporte de fixação. E esse suporte de fixação, quando eu fui testar lá em Brasília, já pouco antes da competição, pouco antes aliás, acho que foi depois da ambientação, eu descobri que ele tinha um erro de desenho. E ele não permitia a fixação. E aí eu falei, putz, vamos precisar fazer 4 suportes novos para amanhã. De um dia para o outro, né? De um dia para o outro. Isso já era final da tarde. Nossa. Aí eu recorri a um velho amigo, Eurípides, lá do Senai de Minas. Professor Eurípides, Senai de Minas, né? Isso aí. Pedi para ele, pelo amor de Deus, para ele fazer 4 pecinhas para corrigir esse problema. E ele olhou assim, achei, ele não vai ter tempo para fazer isso, ele não vai conseguir fazer. E no dia seguinte, pouco antes da competição, ele me entregou as 4 peças. Mas foi um estresse muito grande, assim, antes de começar a competição. Sim, imagino. Eu lembro dessas peças aí, porque elas não estavam pintadas, elas estavam tipo aço ali, né? Eu até achei estranho, mas uma peça assim para competição, estranho, né? Aí depois, sabendo do que aconteceu, aí não deu tempo. Claro, aí descobri que foi feito de um dia para o outro, aí sim, né? E tu vê aquele componente, ele entrou assim, um componente só, um atuador, mas mudou totalmente a cara da prova, né? Foi um desafio bem grande ali para todos. Sim, ela mudou completamente a estrutura, a sequência. Isso, sim. Foi uma mudança muito grande. Sim. E se eu te disser, Paulão, que a minha equipe, porque nesse módulo ali o robô foi para trás das estações, né? E aí, quando terminou tudo, a gente foi guardar tudo, o robô não estava fixado no tampo. Tu acredita nisso? Os guris não fixaram o robô no tampo, ele estava ali só. Ainda bem que ele não tinha trabalhado longe, né? Ele trabalhou perto, ele trabalhava perto aqui, né? Aí se ele tivesse trabalhado longe, nossa, mãe do céu. Se a gente soube só depois, né? Eu lembro de uma situação. Isso aí, nossa. Eu lembro de uma situação, Paulão, porque assim, a gente ficava ali no centro, tava as 4 equipes nos cantos e nós ficávamos no centro, né? E tinha avaliação das qualidades pessoais, né? E eram outras pessoas que faziam, eu ficava ali também observando, né? Que eram pessoas de departamentos regionais convidados e faziam. E aí, eu lembro que eu ficava de costas, ficava olhando para os caras lá, e ficava aqui e tal, e controlava o tempo, né? Aí uma hora o Paulão chegou perto de mim e tal, aí pediu como é que tava a gurizada lá. Aí eu olhei e tal, e aí eu olhava pro cronômetro lá para ele dizer, ó, daqui 30 segundos eles vão terminar tal coisa e fazer tal coisa.
E aí, aí foi quando terminou os 30, eu virei e os caras terminaram aquilo e começaram, né? Terminaram A, começaram B, que eu tinha dito. E aí eu lembro da tua cara, né? Tu fez uma cara que eu falo assim e tal, né? E, cara, é que tá louco, né? Assim, a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos treinando com as estações ali, distribuição, teste e tal. Então, eu sabia, assim, que eles faziam assim o passo a passo todo, né? Então, realmente, esse primeiro ouro ali foi, como eu te disse, foi bem merecido deles e tal, né? Só que aí nós estávamos muito perto do Mundial, né? Então isso foi junho e o Mundial foi em setembro, fim de agosto, início de setembro. E aí foram só 2 meses e meio entre Nacional e Mundial. E aí eu lembro que eu tinha poucas estações, né? Na escola e eu peguei... Essa é uma grande dificuldade, né? Sim, na época era muito difícil. E aí eu peguei 2 estações emprestadas de São Paulo, a do professor Zé Ricardo, que foi as estações de teste funcional da peça, né? Que a peça era essa aqui na época, né? Pegar ela aqui, era essa pecinha aqui, né? E aí tinha eu só não tenho o êmbolo e a mola, né? Mas, enfim, era essa pecinha. Sim. E aí era a estação que fazia um teste funcional. Colocava ar comprimido no buraquinho aqui, testava, Sim. E a estação de sorting. E aí, ainda bem que eu peguei elas emprestadas, porque aí a estação de sorting tinha a esteira, né? E no Mundial em 2001, que foi na Coreia do Sul, tinha um monte de esteira lá e tal. E aí foi uma transição do MPS-B para o MPS-C, né? E aí eu queria que tu contasse como é que foi lá na Coreia do Sul, Paulo. 2001. Olha, 2001 foi, assim, eu diria, bastante atípico. Muita coisa diferente aconteceu. A começar pelo próprio país, né? É um país, já na época, era assim, impressionante. Eu fiquei muito impressionado com Seul. Em 2001 a gente saiu daqui do Brasil e eu lembro de ter marcado a hora que a gente entrou no avião e a hora que a gente entrou no hotel. E deu 36 horas. 36 horas. Foi 36 horas. Foi uma viagem muito longa, muito cansativa. Chegou exausto lá na Coreia. E assim, as dificuldades foram muito grandes, porque a comida era muito difícil, a gente tinha muita dificuldade para se alimentar, a comida era muito, apesar de na área de competição ter coisas mais internacionais, mas era uma comida muito estranha para a gente. Isso afetou bastante o nosso desempenho. Eu lembro de uma situação também muito surreal, que foi chegar à noite no hotel, ligar a TV, e o único canal que dava para assistir era a CNN. E no instante que eu liguei na CNN, eu achei que eles estavam passando um filme de catástrofe, porque eles estavam transmitindo o ataque nas Torres Gêmeas. Isso, eu ia chegar nesse assunto, né? Então, justamente o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, vocês estavam lá em Seul durante a competição. Exato. E como aconteceu de manhã nos Estados Unidos, nós estávamos do outro lado, lá era noite pra gente, 12 horas de diferença. Então aquilo... E eu liguei aquela cena completamente maluca acontecendo. E eu não estava entendendo que aquilo era de verdade mesmo. Demorou para cair a ficha e ver que aquilo realmente era um ataque. Né? Então aquilo impactou também muito a gente. Mas a competição em si também ela foi uma competição muito diferente, né? A forma como ela foi estruturada, o Eckhard von Terzi, que foi o cara que passou a criar as provas, né? Ele veio com uma proposta muito diferente, né, de prova. Ele criou um bazar de componentes. Tinha um catálogo de componentes, né? Tinha o catálogo de componentes. Foi a única vez que teve isso, nunca mais teve. Teve só essa vez. Não, porque ela demandava muito levar um estoque de peças
E aí você tinha que configurar a estação com menor custo, né? Porque isso contava ponto. Então, não era só uma questão de montar, mas era uma questão de analisar o projeto que deveria ser feito, otimizar os custos e garantir que ele funcionasse perfeitamente, né? Sim. Então, me parece uma prova muito além do seu tempo, né? Se fosse fazer uma prova assim, com uma proposta assim hoje, estaria atualíssima, né? E para 2001, ela estava muito à frente do seu tempo, né? Sim, foi uma prova muito desafiadora. Você tinha muitas esteiras passando para lá e para cá, muitas montagens, era muito trabalhosa a prova. Uma prova peças novas, né, Paulão? Pecinhas novas aí. Sim, tinha os reloginhos para montar. Olha exatamente. Aí. Isso aqui o Paulão me trouxe de presente lá em 2001, né? Eu guardo com todo carinho aí. Sim. Então aí. Isso aí é raridade, esses reloginhos aí. Sim, sim. Então foi uma prova muito desafiadora, em todos os sentidos. Né? As equipes, muitas equipes, né? Bem preparadas, diferente de anos anteriores. E foi uma briga muito, muito pesada. Né? Tanto o Fernando quanto o Felipe, eles batalharam até o fim. A gente fez um trabalho muito bom. Ficamos em quinto lugar, né? Em quarto. Quarto lugar. Em quarto, parece que se repetiu aquela briga com Singapura, né? No Singapura, penúltimo, sim. ou no antepenúltimo módulo, a gente estava em terceiro, Singapura quarto, e Singapura foi muito bem e passou a gente, eles pegaram o terceiro e a gente ficou em quarto. Então, mundo equilibrado, né, Paulão? Sim. Em 99, a gente pegou o terceiro, eles ficaram em quarto, e em 2001 virou. Foi uma briga muito, muito grande ali que a gente teve, né? Mas uma coisa que também me chamou muita atenção e eu também levo em alguns treinamentos, né, para relembrar situações importantes que aconteceram em competições, foi o fato do Japão ter ido com uma equipe que era muito boa, mas que fracassou da pior forma possível, por erro de tradução. Sim. O tradutor, isso era uma grande dificuldade que a gente tinha, né? Ou seja, você precisava traduzir a prova, não dava para simplesmente explicar a prova para os competidores. Era necessário traduzir para que eles lessem. O volume de informação era muito grande, já que a quantidade de desenhos e tudo mais era reduzida. Então era necessário fazer uma tradução muito bem feita, muito bem fazer uma interpretação do que era pedido na prova, do que seria avaliado. E o tradutor do Japão, ele não entendeu muito bem alguns aspectos. E eu vi por 2 vezes, pelo menos, a equipe do Japão terminar antes da gente. E na avaliação, os avaliadores darem notas baixas porque a estação estava fazendo coisas completamente diferentes do que estavam sendo pedidas. Do que eles estavam pedindo. E a cara de decepção dos competidores do Japão quando disseram isso para eles, assim, algo que não sai da minha cabeça. Sim. Aquela cara assim de quem, tipo, mas eu fiz o que estava escrito. Eu fiz o que estava sendo pedido, né? Só que... E não é isso? Não é. Mas é o que estava escrito. Não, mas não era isso mas que não tinha que fazer. Sim. E a responsabilidade da tradução é da equipe. Não adianta você dizer que é erro de tradução e aí dar os pontos. Isso não existe, né? É responsabilidade da equipe, né? Era a responsabilidade do avaliador e do intérprete. Né? Sim. Então isso nos chamou muita atenção nessa competição. Sim.
Não, e aí Além o de seguinte, toda a né? dificuldade da prova. Sim. Então, esses ensinamentos aí, né, que a gente teve ao longo dos anos, né, e não só com os próprios dificuldades ou erros que que as equipes do Brasil tiveram também, aprender com os erros dos outros, né? Então eu lembro disso aí que tu falou na volta e tal, e essa sempre foi uma preocupação e ainda é uma preocupação minha, né? E graças a Deus, e é um bom trabalho que a gente tem feito, e todos os tradutores que foram comigo, a gente nunca teve problema de tradução ou de interpretação errônea por uma má tradução, né? Então a gente nunca teve isso ao longo de 20 anos aí, né? Então, isso foi... E eu já vi outros países, né? Você viu lá em 2001 com o Japão, eu vi diversas vezes com outros países, né? E aí agora acho que está mudando isso, tá, Paulo? Eu não posso ainda dizer o que é, mas a parte a gente vai ter uma reunião agora sexta-feira com os avaliadores dos estados e eles estão com uma proposta de alterar uma parte da prova para Euroskills, né, de GRAS lá. Então vai impactar na descrição ali do funcionamento e tal, né? Então ou seja, vai diminuir a quantidade de material traduzido e a tendência é tentar resolver isso, porque a gente, ao longo dos anos, a gente sempre teve problema, ou sempre foi uma dificuldade isso, né? Ano passado também, lá em Kazan, né? Teve dificuldades enormes lá, no módulo, no segundo dia de prova, né? Teve 3 problemas diferentes, com prova, com interpretação, com tradução e tal. E aí, do terceiro dia, tinha um momento que tinha 11 delegados técnicos na área de prova lá, para resolver pepino do dia anterior, né? Então, assim, é muito, muito estressante essa parte. Bom, falando um pouquinho mais de 2001, né, para a gente ter uma noção da dificuldade que foi por tudo isso que o Paulão está falando, né? Tá em outro país, comida ruim, diferente, 11 de setembro acontecendo, ó, o professor Fábio Pinto entrando, Fabião aí, cara, o professor Fábio tem que tirar o chapéu para ele aqui, ó, boa noite, tirar o chapéu para o Fábio, para o Felipe Trindade também, medalhista de prata de 2007, né, enfim, e aí foi tão difícil essa prova em 2001, questão de mudar o MPS, né, da versão B para a versão C, mudou o estilo de prova e tal, foi uma das notas mais baixas da história, né? Porque a Coreia do Sul ganhou a competição com 60,02, alguma coisa nesse formato. O Brasil foi quarto lugar. O Brasil foi quarto lugar com 49,23. Então é uma nota assim, super baixa, né? Mas outra coisa que aconteceu foram 12 ou 13 módulos de prova, né? Sim, então, ou seja, muitos módulos, tempos muito pequenos para os curtos e aí a velocidade é que impactava muito, né? Ó, o Fábio Pinto dando um oi aí, legal. E aí, tanto é que isso impactou, né, Paulão? Porque assim, a avaliação de 2001 ela ainda era focada no tempo, né? Ainda era focada no tempo. Sim, era muito focado no tempo. E teve a primeira vez que teve práticas profissionais, com 2 práticas, né? Com distância de presilha e fixação de componentes. E aí isso impactou no treinamento para 2003. Porque aí para 2003, o que eu foquei, né? É velocidade, faltou velocidade lá para a gente. E aí eu foquei em velocidade e prática profissional, velocidade e prática profissional. E aí quando a gente foi para St. Gallen em 2003, a gente tinha a melhor velocidade e a melhor prática profissional. Tanto é que eles foram reconhecidos lá como Best of Nation e The Best Professional Practice, né? Aliás, Best of Nation não, eles foram o The Fastest Team e a melhor prática profissional, né? Sim. Em 2003. E teve a questão de manutenção, né? Teve uma etapa que era para trocar o anel de vedação do êmbolo do cilindro. Nossa! Um negócio completamente diferente, assim, ninguém tinha nem pensado em testar isso aí. E eu lembro que a equipe do Japão resolveu isso em questão de segundos, enquanto todo mundo levou um tempão para conseguir trocar.
Aham. Porque o que eles fizeram? Como eles vinham de indústria, né, os competidores treinavam em escolas de indústria, não lembro se eles eram da Nissan na época, Uhum. mas eles eram de uma empresa, de uma indústria automobilística, e, e eles desmontaram o cilindro rapidinho, cortaram com alicate a vedação e colocaram a Jogaram nova. fora, botaram a Enquanto nova. todo mundo ficou tentando tirar aquela vedação que estava novinha para colocar a outra que também estava nova. Sim, sim, Então, querendo preservar aquela que já estava, né? porque ela estava em condições, né? Mas o pessoal, a equipe do Japão fez como deveria fazer, ou seja, é para trocar, então vamos trocar. Cortou com alicate, que era uma Sim, dificuldade de desmontar aquilo lá, montar. sim. Então tinham modos assim muito diferentes, essa questão da própria seleção de componentes com menor custo, Uhum. muitos módulos diferentes, então foi muito difícil, muito difícil. Sim. E tem Me conta uma aquela coisa. historinha, né? Oi, diga, Fala, Paulo. qual, Não, eu qual, queria... qual historinha você quer? Não, eu queria saber qual que era a história da colisão. Que aí, Da colisão? qual é a história da colisão lá que teve? Tu lembra disso? A história da colisão, assim, era uma a questão do robô bater numa peça, ou da peça, de algum atuador bater na peça e não... Isso foi uma discussão bastante grande lá, Uhum. porque gerava muita dúvida o que era colisão, o que não era colisão, o Sim. que era erro e o que não era erro, né? Então, isso deu também muito trabalho, assim, gerou Uhum. muito problema isso aí, nas avaliações, muita discussão depois da prova, nas reuniões, enfim. Mas, Uhum. assim, para todo mundo foi um problema. Não havia Sim. uma definição muito clara do que era colisão. Porque eu lembro que quando os meninos Era um erro. voltaram, e aí eu pedi como é que tinha sido a competição, as coisas, os detalhes, né? E aí eles me falaram disso de colisão e tal, e eu achei meio estranho, né? E aí eu lembro que quando eu fui para 2003 aí como expert a primeira vez, um dos itens que eu pedi, levantei o dedo lá e disse, olha, em 2001 a gente teve problemas com definição do que é colisão e não, então eu Uhum. peço que isso seja definido antes da gente começar a competição. Né? Então eu lembro de me Sim. posicionar e falar isso mesmo sendo a primeira vez que eu fui, né? Porque Uhum. teve esse histórico ali, né? Sim. E Ah, e teve o pior, né? Esse também, de certa forma, custou a medalha para gente, que foi da equipe da Suíça. Não sei se você lembra dessa história. não lembro, não lembro, é novidade para mim aí. Vamos ver. Porque na sequência de funcionamento você tinha que fazer o ciclo contínuo, o ciclo Ah, lembro manual. disso, sim, senhor. Lembro, sim, Pois é. senhor. Lembro. E, Mas o pessoal conta pro pessoal aí o que é. Ciclo único, então, ciclo contínuo e tal, né? ciclo único, ciclo contínuo de máquina. Então você aciona botão de partida, o ciclo único, como o nome diz, ele vai fazer um ciclo do sistema. Né? Uhum. E o contínuo, você aperta o botão de partida e ele vai fazer continuamente, repetir aquele ciclo continuamente. Certo. E aí todo mundo fez, tal, aí na hora da avaliação, tô olhando a avaliação da equipe da Suíça, que era uma equipe bastante forte na época, e eu vejo que para fazer o ciclo contínuo, eles, na verdade, para cada ciclo, eles apertavam o start de novo. Ou seja, tinham Ou feito o seja, ciclo o único, né? ciclo único era um ciclo único que tinha que... Eles queriam apertar o botão de start para reiniciar, fazer com que o ciclo reiniciasse, né? E Uhum. aí isso levantou uma polêmica enorme. Só que o expert da Suíça, ele era um cara muito esperto. E o que ele fez? O que ele fez? Ele arrastou o cara da Áustria, Hum.
E os dois convenceram a galera, né, ou seja, todos os avaliadores, que na Áustria e na Suíça, o ciclo contínuo dependia de você acionar o start por uma questão de segurança. Pois é, Isso né? foi para votação, nem o Von Terzi aceitou isso, mas ele não era a voz final da história. Sim. E na votação eles ganharam. O pessoal acabou aceitando isso, pelos argumentos, tanto do expert da Suíça, quanto do cara da Áustria. Apesar da Áustria não tinha nem feito a sequência, então não dava nem para comparar, né? E se os dois tinham feito a mesma coisa ou não, né? Então, uma coisa assim, completamente fora do esquema. Sim. Algo quem sabe de automação, esdrúxulo. e nessa época estava iniciando, mas isso já era clássico, né? Que o ciclo único era um start cada peça, e o ciclo contínuo era um start só e as peças continuamente. Isso era clássico. Mas lá aí eles alegaram que nos países... Na Suíça, por uma questão de segurança, na Suíça e na Áustria era assim. Pois é. Umas coisas completamente fora do normal. Isso aí foi algo, assim, pessoal, os avaliadores aceitaram por, sei lá, Sim. ou por ignorância ou por falta de entendimento do que estava acontecendo, né? Porque tem sempre muitos avaliadores que não sabem o que está acontecendo e volta na hora da votação, levanta o braço sem saber no que está votando, né? Sim. É bem claro. Por isso que eu volto a repetir, né, Paulão? Sempre olho vivo e faro fino, né? Olho vivo e faro fino. Sim. E aí a linguagem hoje, né? Esse tipo de problema. O Bruno, a Nathalie entrando antes, aí a Nathalie foi competidora lá do Nacional da Colômbia em 2012, também entrou ali, tá ao vivo. E o que acontece, né? Problemas que aconteceram no passado, hoje a mecatrônica foi evoluindo de um jeito, né? Oi, Nathalie. Foi feito de um jeito para que esse tipo de coisa não acontecesse mais, né? Então ela foi evoluindo, as regras, foi melhorando, é uma ocupação que está sempre em evolução e continua em evolução. Então, para a próxima EuroSkills e para Xangai, a gente já vai ter melhorias, né? Evoluções aí, a gente tem que sempre estar tendo que estar atualizado em relação a isso e colocando em prática tanto no nosso nacional quanto na preparação da equipe, né? Enfim. Isso reforça bastante uma questão que eu sempre falo. A equipe ela tem que funcionar como um relógio. Ela tem que estar muito bem alinhada em todos os sentidos, exatamente. Em todos os sentidos. Todo mundo tem que estar muito focado o tempo todo mundo tem que existir uma parceria entre todos dentro da equipe. É isso que faz a diferença para você conseguir, e lógico, e você se preparar, né? Não só a equipe, mas o avaliador, ele tem que estar preparado para uma competição. E preparado no sentido correto da palavra, né? Assim, eu prezo muito a questão da igualdade de condições, de você fazer uma prova com bastante honestidade. E uma das coisas que a gente implementou com o apoio da FESO na época e no apoio do Departamento Nacional foram os workshops antes das competições. Isso não existia. Isso não existia. Em nenhuma das modalidades existia uma preparação antes da prova, um encontro antes da prova dos competidores. E nós entramos com isso justamente para garantir que as informações chegassem para todos de forma igual. Não houvesse gente com informação privilegiada. Quem estava começando também tinha a condição de saber como deveria se preparar.
Sim, perfeitamente. E hoje é uma realidade que todas as modalidades hoje no nacional fazem os workshops, né? Antes da competição. Ou presencial ou à distância, mas fazem, todo mundo faz. Inclusive mais do que uma vez, né? Talvez mais do que uma vez. Por exemplo, mecatrônica agora, sexta, a gente vai fazer, não é um workshop, é uma reunião de alinhamento, né? Mas enfim, vai ser isso, a gente vai fazer sexta agora. Para alinhar essas novas definições aí que vão acontecer para Euroskills e poderão refletir para o nacional já, né? Legal. A gente já está preparado, né? Paulão, eu quero entrar em 2 assuntos aí agora, tá? Para a gente finalizar, né? A gente ir para o final, assim, né? O primeiro assunto é de uma situação que aconteceu em 2004, né? Que foi o nacional lá em Minas Gerais, né? E aí teve uma estação nova lá que foi difícil para muitos estados. Acho que 1 ou 2 estados só conseguiram terminar e aí os outros estados seriam impossibilitados de continuar a prova, né? O que aconteceu lá naquele 2004, Paulão? Essa talvez tenha sido a situação mais gratificante pela qual eu passei nas competições. Porque, como você falou, era uma tarefa... Na verdade, a prova em si era muito difícil, né? Nós tínhamos muitas equipes, algumas equipes novas na modalidade, né? E era uma prova muito sequencial. Ou seja, cada módulo era muito dependente do módulo anterior. Então, à medida que os módulos avançavam, as equipes mais fracas iam ficando cada vez mais para trás. Até chegar num ponto que o módulo seguinte, talvez 2 equipes só teriam condição de fazer, as outras ainda estavam resolvendo problemas dos módulos anteriores. Sim. E aí, nesse momento, eu tomei uma decisão, chamei os avaliadores, né? A gente conversou e a minha proposta era colocar todo mundo em condições para fazer aquele módulo seguinte. Porque senão ia ser uma competição sem muito sentido, né? Porque 2 ou 3 equipes teriam condição de dar continuidade e os outros não teriam como dar essa continuidade. Então isso era assim, uma situação muito ruim para a competição. E aí eu fiz essa proposta, né? E foi muito bom, é que todos os avaliadores abraçaram essa causa, e não só os avaliadores, mas todos os competidores fizeram um mutirão, né? Um mutirão, uma força-tarefa, para colocar todas as equipes na mesma condição para executar o próximo módulo. E foi algo assim bastante emocionante. Shimoda entrando aí. Olha o Shimoda aí. Fala, Shimoda. Porque mostrou um espírito de equipe, um espírito de competição muito grande, sem levar em consideração se era o estado A, B, ou a equipe C ou D. Era uma competição onde todos deveriam ter as mesmas condições, né? E isso, para mim, assim, eu confesso que as lágrimas rolaram naquele dia, porque eu vi que todo mundo estava trabalhando em prol de um benefício único, né? Sim, e eu lembro que foi muito bacana, todo mundo, uns ajudando os outros a terminar a montagem da estação, né, para todo mundo continuar o próximo módulo do mesmo ponto, patamar, né? Isso. Exato. Isso, e tu sabe, Paulão, que além disso, né, eu lembro outro fato que aconteceu, que aí foi com a minha equipe, né, que o pessoal de São Paulo teve um problema com o robô deles e eu emprestei meu robô reserva. O meu robô era o Zeshed, né, aqueles Zeshed já eram velhinhos, então eu levava 2, né, se não desse problema eu tinha o reserva, né, e eu acabei emprestando o robô para a equipe de São Paulo e tal, né, e enfim.
Então, esse espírito, Paulão, para tu teres uma ideia, nesse espírito, ele se perpetuou assim na modalidade, né? Então ele foi levando uns avaliadores entrando, outros saindo e outros entrando novos. A gente conseguiu manter isso ao longo do tempo, e esse espírito ele perdura ainda, né? Ele perdura, e foi Isso é muito legal, porque mostra a capacidade das pessoas de se ajudarem em momentos de dificuldade. Deixando de lado a questão de ser o primeiro ou ser o segundo, mas que todos tenham a condição e tenham o seu trabalho reconhecido de alguma forma. A equipe que estava lá batalhando para pôr a estação em funcionamento, mas não tinha condição, ela foi ajudada a ter condição. Então, isso foi impressionante. Sim. E eu lembro também Fala, pode falar. Não, eu lembro a foto final, né? A foto final, e a gente saía de lá 10h30, 11 da noite, né? Meia-noite. Eu lembro do último dia, a gente tirou a foto ali com todos na frente, e todo mundo com o semblante feliz, assim, mesmo tendo já 4 dias trabalhado 12, 14, 15 horas por dia, mas estava todo mundo com o semblante feliz e contente, né? Sim, foi uma coisa, assim, muito legal, muito bacana. E o que eu ia comentar também, uma coisa que me chama bastante, me lembra bastante essa competição, foi o robô do Espírito Santo. Sim. O robozinho que estava dando problema, estava funcionando, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E ele foi entregar a última peça do último ciclo, assim, ele foi devagarzinho, quase morrendo, assim. Aí, no último esforço, né, como se parecer, ele abriu a garra, assim, a peça caiu certinha, e ele parou ali, morreu ali. Como se tivesse feito o último suspiro, né? O suspiro do robô foi muito... Parece aquele que correu a maratona, entregou o cartãozinho lá e morreu. Entregou a mensagem e morreu. A mensagem e morreu. Eu lembro que eu estava na frente, eu estava ali, não lembro se eu estava avaliando ou estava observando, mas eu lembro do robô parar e até saiu a fumacinha lá, eu lembro disso. Eu lembro. Sim. Impressionante, né? Impressionante. Mas é impressionante isso, e só uma competição que você vê. Quem olha de fora não vê o trabalho que existe ali dentro, não só dos competidores, mas de quem está em torno de construir aquela competição, né? Fazer com que ela aconteça. É algo, um esforço muito grande. Certo. Paulão, vamos lá. Para a gente ir para o final aí, né? A gente falou muita coisa do passado, de um passado bem distante, né? E alguma coisa mais perto, né? Eu queria falar dos tempos... Foi 2004. O mais perto que a gente falou foi de 2004, né? Eu queria pular esses anos todos depois, né? E vir para 2020, né? E aí eu queria ver 2 aspectos contigo, né? Primeiro deles é da parte técnica, da parte tecnológica, né? Em Kazan a gente teve bastante mudanças técnicas na competição, né? Teve sistema IO-Link lá, teve câmera de visão artificial, teve peças novas de trabalho com RFID, embora isso aqui ainda foi só, não estava ativo, né? Não tinha os módulos, os cabeças de rede lá e tal, mas já teve peça com RFID, enfim, como é que tu vê essa questão da indústria 4.0, né, atualmente, e o que reflexo que pode ter na mecatrônica? Essa é a primeira pergunta aí, e depois eu tenho mais uma da parte pessoal para falar. Tá. Olha, a indústria 4.0 eu acho que é algo que veio para ficar. Não só ficar, mas para modificar tudo que a gente tem visto em termos de automação. A gente fala de mecatrônica lá do passado, era uma automação básica hoje em dia. É considerado algo extremamente básico. Eu acho que a evolução que a tecnologia tem, da eletrônica, das comunicações, ela
vai mudar, já está mudando a nossa forma de viver e de trabalhar. Uhum. Essa pandemia ela já coloca à prova toda a nossa resiliência, né? Toda a nossa capacidade de se adaptar a uma situação completamente diversa. A gente nunca passou por isso. Pelo menos a nossa geração e a geração, talvez, dos nossos pais. É muito diferente tudo isso. E a gente está usando a tecnologia, como a gente está fazendo agora, né? Uma live aí com um monte de gente de vários lugares do Brasil, do mundo, participando, interagindo. A indústria 4.0 ela só traz benefícios, né? Eu acho que esse é o grande ponto aí. Benefícios não só para a indústria, mas para as pessoas. Como isso vai impactar na competição, eu acho que ela vai ter que acontecer de muitas formas, tá? Não só na forma como a competição da forma como a gente conhece, né? Mas até na parte social, na parte organizacional e na parte social. A gente sempre focou nas competições tecnologia aplicada a produto. Eu acho que a gente tem que começar a aplicar a tecnologia à organização e às pessoas. De que forma as pessoas podem interagir, de que forma elas podem usar a inteligência delas, não só para executar uma tarefa, mas para encontrar uma solução nova no momento determinado. Não trazer uma solução pronta, pensar em algo diferente. Quando você fala que 2001 foi uma tarefa, uma prova muito à frente do seu tempo, é verdade, porque ninguém se preocupava muito com custos de produção. E ali os competidores tiveram que projetar alguma coisa. Eu acho que a competição do ano que vem, ela vai demandar isso. Você usar a impressora 3D para fabricar uma peça que você tenha que usar na sua estação, fabricar algo novo que não existe ali no momento, não está disponível para você. Isso é demandar não só tecnologia, mas é uma capacidade do competidor em desenvolver uma solução, sair de pegar algo pronto e implementar. Ele vai ter que criar algo. Eu acho que isso vai ser um diferencial. Sim. Né? A parte de tecnologia, de comunicação em rede, em nuvem, e talvez até uma questão de segurança de dados. Trabalhar com dados, utilizar talvez a inteligência artificial de alguma forma, né? Trabalhar com dados e desses dados extrair algo que modifique o comportamento de uma estação pode ser algo que apareça. Certo. Não focar só num produto, mas na inteligência dos competidores. Eu acho que isso... Perfeito, Paulo. Vamos deixar isso mudar. Anotadinho aí, né? Já está registrado aí na nossa live. E vamos... O pessoal da robótica móvel pode se preparar que na Euroskills isso já vai acontecer. E no ano que vem, com certeza, também vai se repetir. Certo. Bom, para deixar registrado aqui, antes da última pergunta, né? O Paulão, o Paulo Willig, ele é o expert do Brasil na robótica móvel, né? E aí acompanhou as competições... Desde 2008, né? Então acompanhou as competições nacionais até 2006 e depois, a partir de 2008, começou a acompanhar o pessoal da robótica móvel, né? E eu queria deixar registrado também que uma coisa que me marcou, voltando lá para 2001, né? Já que tu falou da Coreia, eu não fui, né, naquele mundial. O meu primeiro mundial como expert foi em 2003. Mas eu ouvi atentamente as tuas histórias de 97, de 99, né?
para poder melhor treinar a equipe de 2001. E durante a competição de 2001, tinha uma câmera lá que ficava tirando fotos, né? Ela ficava estacionária e ficava tirando fotos, e a cada 4 segundos atualizava no site que a gente tinha ali e eu podia acompanhar. Então, só que a competição lá de dia era madrugada aqui, né? E eu lembro que eu ia para o Senai, ficava 2, 3, 4 da manhã vendo as fotinhos lá e tal, e eu dava os print screen na tela, e algumas dessas fotos eu tenho ainda guardadas, né? E é o que eu... Aí a gurizada tá passando lá, olha o cara lá, ó, eu dava print screen ali e tal, né? Então era a forma que eu podia acompanhar na época, né? Bom, sim. Mas vamos lá. E para a época era, pô, fantástico, né? Tipo, uma câmera ao vivo lá da competição, meu Deus, né? Da Coreia. Da Coreia do Sul, né? Então vamos lá, para onde está finalizando, a última pergunta é, para quem está em casa, né, se preparando aí, está nessa pandemia, não está podendo ir no Senai, mas tem uma competição, uma seletiva nacional para vir, né? Seja de mecatrônica ou nas outras modalidades do Senai ou do Senac, né? O que tem para falar para essa galera aí? Olha, para participar de uma competição, primeiro de tudo, você precisa realmente querer participar da competição. Ir para uma competição apenas para participar pode ser legal, mas talvez não acrescente nada para você. Participar de uma competição realmente querendo participar vai ser o diferencial para a sua vida, é o diferencial da sua profissão. Quando a gente fala, você está em competição desde 96, participando de competição, e desde essa época até agora, até hoje, eu sinto a mesma vontade de ir para uma competição. Apesar de todos os problemas que você tem, todas as dificuldades, todo o estresse da competição, é impressionante como isso muda a sua vida. E a verdade é uma só. Todo mundo que entrou na competição, querendo entrar na competição, teve a sua vida profissional, sua vida pessoal impactada de alguma forma. E sempre de forma positiva. Então, se você é um competidor e quer participar, quer fazer com que isso seja um diferencial na sua vida, esse é uma oportunidade como poucas. Ela vai te abrir portas que você nem imagina. Se dedicar não é se dedicar 100%, é se dedicar 110%, 120%, 130%. Entregar sempre algo mais do que as pessoas esperam. Isso é o que vai fazer a diferença para você, né, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, porque você vai aprender uma coisa que é muito importante. Nós temos capacidades para fazer muito mais do que a gente faz. É uma questão da gente perceber o quão o potencial que nós temos é grande. E não desperdiçar oportunidades. As oportunidades, elas passam, e quem aproveita as oportunidades tem uma vida muito melhor. Deixar passar as oportunidades, você perdeu uma chance de ser melhor na vida. Perdeu a chance de ter uma experiência, uma experiência que pode ser única. Sim. Eu falo isso porque é muito importante isso. Essa é a melhor lição que eu tiro das competições. Belas palavras, Paulão. Na Olimpíada não tem vencedores e vencidos, né? Todos são vencedores, todos são campeões, né? Não existe perdedores nessa atividade, né? Sempre vencedores. Então, hoje eu falei com o Paulo Villiger, né? A lenda da mecatrônica aí, né? Lá nos primórdios, lá em 96, né? A lenda viva da mecatrônica. Paulão, te agradeço muito, agradeço por todos esses anos, pela amizade e forte abraço aí, tamo junto aí, né? Obrigado a todos aí que assistiram, se em parte ou
É sempre um grande prazer para mim estar conversando com você, Ademir, falando com todos. É muito bom mesmo, e eu sou muito grato a tudo isso. Beleza. Um forte abraço e as duas lives vão ficar gravadas aí, depois eu vou compilar e vou colocar no canal lá. Canal Apaixonados por Mecatrônica aí, tá bom? Legal. Se inscrevam. Isso aí. Valeu, Forte abraço, obrigado a todos. Tudo de bom. Tchau.